Sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Segurança com todos vocês. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Olha só, ela tá lá toda já no café também. Cris, você sabe, Cris Algis, você sabia que todos os, digamos assim, o fã-clube do Café com Segurança assiste o Café com Segurança tomando café, literalmente, já é um hábito nosso aqui. Então, que bonito, que bacana o que tu construiu, né? Café. Todos os nossos... Que linda essa construção que tu realizou, hein, Iva? Que lindo. Ah, Cris, muito obrigada. Eu não estava te ouvindo bem, não, Cris. Eu acho que o meu volume aqui... Melhorou agora? Agora sim. Agora melhorou? Era o meu volume. Não estava te ouvindo. Tá. Vou muito aumentar bom. O meu aqui. Bom dia, querida. Agora ficou bem? Ficou bem, sim. Seja bem-vinda ao Café com Segurança, esse programa, né, que veio para poder fazer a diferença na vida do profissional prevencionista, né? E eu costumo dizer que a minha vida não faz sentido na sexta-feira se eu não começar aqui nessa telinha, né, com todos tomando café com segurança. Isso já faz parte da minha vida, já é um hábito. E eu gosto de começar o café com segurança exatamente dessa maneira, sabe, Cris? Trazendo uma autorreflexão. E aí a frase que eu trago hoje, eu já trago aqui com você na tela para a gente compartilhar, né, esse momento, essa energia. É o seguinte, é uma frase que eu gosto muito, é uma frase de William Shakespeare que diz o seguinte: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém te traga flores. E essa frase, ela diz muito, e às vezes a gente acha que é só uma frase clichê. Gente, como é que está a nossa vida? Quais são as flores que nós temos? Quais são as borboletas que estão sendo atraídas por essas flores? Às vezes a gente costuma dizer, né, reclamar, colocar a culpa no outro, no sistema, no governo, na economia, em tudo. Mas a gente não olha para dentro da gente. E tudo começa aqui dentro. Não está no externo, está no interno. Por muitas vezes, Cris, eu corri atrás de borboletas. Eu cansei, doeu, levei topadas. E eu aprendi que não é esse o caminho, é cuidar do seu jardim. E a prova viva é esse café com segurança. Quantas borboletas estão sendo atraídas aqui nesse momento? E eu agradeço ao Divino Criador por cada borboleta que está aqui nesse momento, por cada borboleta que eu encontro no decorrer do meu dia, no exercício da minha profissão, né? Então, são borboletas que hoje estão sendo atraídas. E essa receita eu te entrego. Cuide do teu jardim, ao invés de reclamar que o seu jardim não tem flores. Cuide das suas flores, ao invés de reclamar que o teu jardim não tem borboleta. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Café com Segurança. Lindo. E agora eu abro espaço para essa mulher maravilhosa que se dispôs do seu tempo, da sua energia, do seu conhecimento, para estar aqui transbordando no Café com Segurança. Quem é essa mulher maravilhosa que está aqui na tela conosco? Bom dia, pessoal. Importante estar aqui. E é interessante o tom que a Iva Bela dá para a nossa história que está iniciando aqui. É um tom humanizador. E os semelhantes se atraem, por isso que nós nos encontramos, né? Eu comecei a seguir e ver o tom diferente que ela dava para essa ética de cuidado na segurança. Então, para vocês entenderem um pouco da minha história e por que eu estou aqui, eu sou uma psicóloga que iniciou a sua carreira dentro de um hospital psiquiátrico. E nesse hospital eu recebia trabalhadores que, por os mais variados motivos, mas muitos deles gerados no ambiente de trabalho, estavam adoecidos e, portanto, fora do convívio social, numa internação psiquiátrica que durava de 15 a 30 dias, com depressão, ligado à questão da dependência química, mas é importante saber que por trás da dependência química tem uma pessoa muito triste,
que buscou na droga uma alternativa para aliviar o seu dia a dia, a sua história, aliviar a sua história de vida. Então, eu deparei com esse contexto de doença. E aos poucos eu fui me dando conta de que eu não queria ver um pai de família, um homem com uma história de conquistas, que merecia muito respeito, internado numa psiquiatria. E aí eu me comprometi, a partir desse dia, a trabalhar a prevenção. E qual foi o lugar que eu encontrei para fazer isso? Dentro dos espaços de trabalho. Em empresas pequenas, de médio e de grande porte. E eu construí, então, projetos que têm a ver com cuidar das borboletas, que têm a ver com cuidar das pessoas. E à medida que eu fui me comprometendo com este olhar, eu fui estudando e buscando ferramentas para o meu trabalho ser eficaz. Até porque os empresários me diziam, Giz, a empresa não é lugar de fazer terapia. E eu dizia, mas é lugar de prevenir o adoecimento. Porque uma pessoa frágil emocionalmente, ela corre mais riscos de acidente. E até porque tem a ver também com o compromisso do pessoal da segurança, os prevencionistas, trabalhar a questão da saúde e prevenção do acidente. E cada vez mais eu fui me dando conta de que esse era o caminho, porque eu fui implantando em empresas esse trabalho com resultados excelentes. Inicialmente, minha gente, as empresas me chamavam quando o acidente já tinha acontecido. E eram acidentes graves ou de médio dimensão que envolvia a questão familiar, essa pessoa impossibilitada de estar realizando seu trabalho por 2, 3 meses, óbitos. Aí a empresa me chamava, Giz, socorre. Até que chegou um momento que eu digo, eu não quero mais apagar incêndio. Eu quero prevenir para que ele não aconteça. E aí a gente criou um projeto focado na gestão do risco psicossocial na prevenção dos acidentes de trabalho. E o que é isso? É olhar para as várias áreas da roda da vida, que são 8, que é a questão financeira, pessoal, emocional, familiar, profissional, intelectual, religiosa, espiritual, aliás. E tem a ver com a casa, com o lar. Então a gente vai avaliando, e isso é a questão psicossocial. São as áreas da roda da vida, são áreas da roda da vida que impactam no nosso dia a dia e que nós levamos para o nosso espaço de trabalho. Por mais que eu não coloque o foco no meu problema, Ivabel, esse problema vai comigo no meu pensamento. E eu construí toda uma metodologia que tem a ver com os cursos que eu trabalho, de gestão psicossocial, que é ajudar essa pessoa a encontrar formas para solucionar os seus problemas, para que não gere estresse, ansiedade, medo, tristeza, e que ele tenha um equilíbrio emocional, né? Quer dizer, não tem como conter essas emoções, mas nós temos como administrá-la na dose certa e que isso não impacte na sua produtividade, na sua concentração para fazer as tarefas e na sua relação com os colegas. Está fazendo sentido isso que eu estou trazendo para vocês, pessoal? Total sentido, dizer, eu fico pensando, né, tudo que você está falando aí foi algo que um dia eu fiz, porque assim, tudo que você está falando é comprovado cientificamente. Então, assim, eu já fui um dia uma pessoa adoecida, com bloqueios, com crenças limitantes, e essas crenças, esses bloqueios me atrapalham demais, me atrapalhou na minha vida pessoal, me atrapalhou na minha vida profissional, principalmente, né, porque eu me sentia vítima de tudo que acontecia. Ai, meu Deus, eu era culpada, se um processo desse errado e eu ficava ali a noite toda com aquilo, chegava no outro dia, eu não conseguia nem administrar o problema, né? Então, hoje não, agora, depois que eu fiz tudo isso que você está falando, eu consigo entender o que é meu, o que é do outro, o que eu preciso fazer, até onde eu posso fazer, né, para contribuir e até onde é papel do outro
ou é papel do sobrenatural, sabe? Então, e aí a gente começa a colocar literalmente, né, como diz aqui lá no Nordeste, cada macaco no seu galho, literalmente, né? Porque a gente não pode arrastar nas nossas costas tudo, também a gente não pode ser um peso nas costas do outro. Então, a gente precisa limpar justamente para isso. Giz, você falou aí, nossa, dá vontade de calar e deixar só você falando, mas a gente, né, tem um planejamento que a gente precisa seguir aqui. Eu sei que está todos aqui esperando, né? Essa entrega de conteúdo, essa transformação que o Café com Segurança vai trazer hoje, gente, através dessa profissional. Eu conversei muito com a Giz essa semana, como ela disse, a gente não se conhecia, a gente conectou através das redes sociais. Olha só o quanto as redes sociais nos favorecem, o quanto o Café com Segurança tem promovido esse network, né? Então, ela foi uma borboletinha atraída através do Café com Segurança, e eu tenho uma extrema gratidão, porque eu já aprendi demais com essa mulher. Essa semana a gente conversou muita coisa aí nascendo, muito planejamento, né? Muita sincronia, digamos assim, né? Muita sintonia. E isso é bom, né? Então, isso faz acreditar que esse projeto é um projeto que veio para fazer a diferença, né, na nossa vida e na vida de todos que nos acompanham. Cris, tem um monte de mensagem aqui e o João está falando o seguinte: o trabalhador saudável produz muito mais, é verdade. E, Cris, o Johan também é um colega da Engenharia de Segurança do Trabalho e ele tem um programa que acontece toda quarta-feira, que é Gestão de Segurança de A a Z. E ele é um profissional que ele bate muito nessa questão comportamental e eu tenho aprendido demais. Então, você que está aqui, que não segue o Johan, siga, porque eu também aprendo lá, e ele é esse profissional também humanizado, né, que busca levar qualidade, né, levar um diferencial através da nossa profissão, que é a engenharia da segurança do trabalho. E temos muita gente por aqui, eu quero já aproveitar e agradecer os apoiadores. Bom dia, Maicon. Maicon faz parte do nosso fã-clube Café com Segurança, viu, Giz? E temos aqui também o Bevenuto Gonçalves, é o nosso presidente da Neste. A Neste, Cris, ela é uma incentivadora do Café com Segurança, né? Digamos assim, ela nos apoia de uma tal maneira. E eu não posso deixar aqui, né, de agradecer todos esses apoiadores que incentivam o Café com Segurança, a Neste, a revista Norminha do nosso amigo Maioli, né, o blog do Laércio, o Laércio Silva, que sempre nos acompanha. Eu acho que hoje ele não está por aqui ainda, mas ele também é do fã-clube Café com Segurança. Temos também o Silvio Silomar, da Rádio Justiça no SESMIT, que também é um apoiador do Café com Segurança. E o Alfredo Luiz, lá da Rádio Mossoró, né? O Nordeste é meio que um pouco, digamos assim, para frente na segurança do trabalho. A gente, né, veste literalmente a camisa e faz programa e vai para as mídias, porque a gente é apaixonado pela segurança do trabalho. Então, assim, aí você pode estar pensando, só citou gente do Nordeste? É porque esse povo literalmente é fã de carteirinha da segurança do trabalho e faz. Inclusive, o nosso presidente da ANEST, lá do Rio Grande do Norte, também é do Nordeste, né? E também veste a camisa. Não que os outros estados não façam isso, faz, né? Temos o exemplo vivo aqui de Goiás, que também, né, é um diferencial na segurança do trabalho, na parte que diz respeito ao serviço público e tudo mais, né? Então, assim, eu estou citando eles porque, assim, é quem todo dia está ali compartilhando o Café com Segurança, sugerindo temas, sugerindo participantes, e isso é muito bom. E eu abro espaço para todos vocês que estão aqui para fazer a mesma coisa. É sempre muito bem-vindos. Cris, então vamos lá, né? A nossa primeira curiosidade de hoje. Qual é a importância, né? Qual a contribuição, na verdade, da psicologia na prevenção de acidentes de trabalho? Já que você falou que teve grandes resultados aí, né? Mas, sim, pontua para a gente qual é essa contribuição, para a gente entender esse contexto. Por favor, querido. Na verdade, assim, quando eu era convidada para desenvolver um projeto dentro de uma empresa, eu trabalhava direto com o pessoal da CIPA. Sim. E eu, à medida que eu fui contatando com eles, eu tive acesso à estrutura curricular da formação de um profissional prevencionista, tanto os técnicos como os engenheiros. Quantas disciplinas fala sobre gestão de pessoas? Quantas disciplinas abordam metodologias que trabalham com programação mental, entendendo como é que funciona o cérebro, para entender como esse comando pode ser dado emocionalmente para a mente, para que esse cuidado esteja presente. Nenhuma disciplina. Ou uma passadinha na psicologia comportamental.
Então, toda a minha pesquisa foi em cima disso. Por que que as grandes empresas que eu atendia, que tinham um trabalho de segurança fantástico, com todos os EPIs mais modernos, com as normas seguidas rigidamente, como alguém se acidentava ainda? E aí nós chegamos no capital humano, nós chegamos na questão que as pessoas emocionalmente não são trabalhadas para a questão do cuidado. Eles não têm o protagonismo e, portanto, ficava nas mãos do técnico e do engenheiro trazer isso externamente, porque internamente essa pessoa não tinha o sentido da vida, o direito a essa vida, ao cuidado. E muitas vezes eu identificava, porque eu faço toda uma testagem, eu identifico as pessoas que têm mais risco de acidente de trabalho. Esse profissional que eu trabalhava não tinha ideia disso. Então, essa informação toda eu passava para o profissional que trabalhava comigo, com a equipe, e com isso tinha um monitoramento diferente. E nos nossos treinamentos, nós trabalhávamos a mente, nós programávamos a mente. Eu trabalho com terapia cognitiva comportamental, eu trabalho com programação mental, eu auxilio as pessoas a trazerem o foco para a solução ao invés do problema. Porque, Iva, o que nos leva ao acidente é o problema que não sai da minha cabeça. E a atenção fica difusa, tira o foco do aqui e agora, do que eu estou fazendo, preocupado com o filho que está no hospital, com a sogra, com a esposa, com a falta de grana. Então, a minha atenção, ela não está no aqui e agora. E esse é o maior risco, digamos assim, pensando na questão do comportamento que leva ao acidente, é a atenção difusa. Eu pensar em várias coisas que não aqui e agora no que eu estou fazendo. E por conta disso, então, eu criei toda uma sistemática, uma metodologia, eu trabalho junto com o pessoal da segurança e deixo para eles, inclusive, toda essa metodologia para eles seguir aplicando. Então, a psicologia, ele entrou para esse projeto da segurança, contribuindo com o saber diferenciado e complementar. Porque o que vocês têm, o pessoal da segurança, o que tem, é algo muito consistente, excelente. Mas eu acho que nesse tempo, pós-pandemia, e mesmo ao longo de toda a história da segurança, as pessoas têm que estar em primeiro plano, no sentido de emocionalmente ela ser acolhida e ser trabalhada à luz das suas angústias e que desviam a sua atenção do seu fazer profissional. Está fazendo sentido, pessoal? Essa bandeira é só minha ou tem alguém mais que acredita nisso? Eu que vou está na hora da gente trabalhar a questão emocional das pessoas. Porque eu sou suspeita de responder alguma coisa aqui, mas o Johan Barbosa já colocou o seguinte: SST é 80% gestão de pessoas, recrutamento, seleção, treinamentos baseados na segurança psicológica. Nós, da segurança do trabalho, somos cartesianos, é verdade, gente. Nós somos doutrinados a ser cartesianos e a gente precisa quebrar esses paradigmas, né, e começar a olhar mais humanizado, digamos assim, né? Porque nem tudo é uma lógica, né? Nem tudo é cartesiano, né? Matematicamente falando, se resolve, né? Existe sentimento, né? Não é só uma máquina, existe o componente mais importante ali, que é o ser humano. E aí, Cris, você falou sobre essa questão aí, eu já gostaria que você trouxesse uma abordagem, né, profissional, obviamente, da segurança focada na questão comportamental, né? Porque assim, mesmo com treinamentos intensivos, ainda assim os acidentes ocorrem. Qual é a abordagem que você traz hoje relacionada a isso? Bom, a neurociência me respalda na minha intervenção. Então, vamos entender que eu trabalho à luz da questão comportamental, sim, pensando como é que se estrutura dentro da mente esse conceito do cuidado e da segurança. Então, vamos pensar que nós temos dois hemisférios. Nós temos o hemisfério direito, que tem a ver com a emoção, e temos o hemisfério esquerdo, que tem a ver com a razão. Quando um treinamento é feito, o hemisfério esquerdo é acionado, porque são coisas muito claras, são determinações, a razão que está ali orientando o que tem que ser feito. Só que o que comanda a nossa vida
são as emoções e sentimentos. Elas regem. E nos treinamentos de segurança, no meu entender, isso fica um pouco em segundo plano, até porque o pessoal não tem acesso a esse tipo de informação normalmente, da neurociência. Então, como eu percebo as coisas, eu sinto. E como eu sinto, eu tenho atitudes e comportamentos. Eu estou dizendo para vocês que o que rege as nossas atitudes e comportamentos é a nossa forma de perceber as coisas. Então, a priori, as pessoas ficam até incomodadas. Ah, lá vem o engenheiro, lá vem o técnico, vamos botar aqui o EPI, vamos botar aqui o capacete, vamos botar o protetor auricular. Só para satisfazer uma norma e uma regra. É como se fosse o pai ali, né, controlando o superego, a censura, aí todo mundo faz direitinho. Mas o que o pessoal faz quando o técnico de segurança não está perto? É a emoção que está ali. Ah, que coisa mais chata, não vai dar nada. Eu trabalho aqui há 15 anos nesse setor, nunca deu problema, até que o acidente acontece. Então o pessoal subestima o risco. A emoção faz isso. E o cérebro sempre está a serviço do nosso cuidado, mas por vezes ele relaxa. E tudo que dá muito trabalho, o cérebro não quer fazer. Ai, tem que botar esses negócios, tem que botar, né, esses protetores aí, protetor solar. Pô, eu trabalho com agentes, com a RGE, que é uma empresa aqui do Sul, e trabalha com a questão da energia elétrica, é uma empresa muito forte aqui. O pessoal que trabalha na medição de casa em casa dessa energia, são os agentes comerciais, o EPI importante deles é o protetor solar. E aí, lá pela Santa, o pessoal não colocava. Mas pra quê, Giz? Mas que bobagem, eu tô acostumado. Até que dá no verão, né, intenso aqui, dá problema, os caras têm insolação, eles caminham de casa em casa, de sol. Então, o pessoal só colocava o protetor quando no DDS matinal vinha lá o engenheiro cobrando isso. Senão o pessoal encontrava onde... Ah, me escapei lá de não ter que passar o protetor hoje. O pessoal via como um ganho. Então, tem uma coisa de driblar a ordem, de driblar a razão, de driblar os treinamentos. E aí que o acidente acontece. E isso é do humano buscar, correr o risco, vamos dizer assim, tentar fazer do seu jeito. E aí que as coisas acontecem. Então, o que nós precisamos é estabelecer uma orientação para a razão e para a emoção. Nós temos que estabelecer esse diálogo entre os dois lados do cérebro. E aí é que entra esse trabalho que eu desenvolvo, essa minha pesquisa. Nós temos como, a partir de um comando neurológico, inclusive como tu orienta algumas coisas para o teu colaborador, já faz a diferença para ele capturar a informação ou não. Quando tu diz assim, ó, olha só o que é de sério tudo isso, né? Quando tu diz, usem o protetor solar, o cérebro captura no imperativo afirmativo aquilo como uma verdade. Agora, quando alguém diz, não esqueçam de usar o protetor, o cérebro não captura o não. Nós estamos falando de neurocomunicação. Então, quando um treinamento é dado, então, diante dessa frase, informação, o que o cérebro captura é, esqueça de usar o protetor. O não existe para mim. Nossa. Então, até isso é importante quando a gente fala na questão da abordagem psicológica, é que como essa comunicação é dada e como esse cérebro, essa mente captura esta verdade e como é que se cria esta crença. Nós estamos falando de crença, foi um tema, uma questão que tu trouxe ali. Que crenças essa pessoa tem acerca do risco que ele corre num acidente? Nós temos que clarificar estas crenças, identificar quais são elas e ressignificar essa crença para que realmente a crença da segurança seja implantada. E para isso, Iva, nós temos metodologia. E aí eu vou nas técnicas de programação mental, na programação neurolinguística. Talvez muita gente já tenha acesso e conhecimento sobre isso.
Então, nós fazemos toda uma postura diferenciada, comprometendo e trazendo o protagonismo dessa pessoa para o cuidado. E aí, certamente, o resultado vem positivamente, porque a pessoa é um agente da sua vida e do seu cuidado. Mas teve toda uma estruturação, e isso partiu do técnico, isso partiu do engenheiro, para essa preparação, para essa nova modelagem dessa forma de pensar o acidente. Então, é trabalhando a mente das pessoas. E anota isso. Como eu percebo, eu sinto. Como eu sinto, eu tenho atitudes e comportamentos. Muitas vezes eu vejo, que talvez não seja o caso de vocês, e vocês estão aqui para ouvir falar sobre isso, talvez a postura de vocês não seja autocrática, rígida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque o que eu vejo muitas vezes é o embate entre o colaborador do chão de fábrica e o engenheiro e o técnico. Vou lá ver aquele chato lá. Não dá nem a oportunidade do outro falar, olha, tem que fazer esse ponto, e às vezes o colaborador está ali fazendo e não sabe nem por que tem que fazer aquilo, não sabe nem a importância daquilo, né? Exatamente. Talvez não seja o caso então, quando aqui, né? Mas a gente depara muito acredito que não. Então, acho que a gente tem que trazer ferramentas e técnicas para esse profissional que trabalha como prevencionista, no sentido de usar essa abordagem psicológica a seu favor, no sentido de influenciar e persuadir e instalar um novo conceito, uma nova crença, uma nova forma de perceber as questões de segurança. E aí tudo fica fácil, porque os profissionais da segurança e os colaboradores são aliados. Eles não estão num confronto, e às vezes eu vejo isso. Muito. Então, muda, ressignifica. Estamos todos a serviço da vida. É verdade, diz. Aí o Johan colocou aqui, o treinamento deve gerar autonomia do executante, mas trabalhamos como a heteronomia, quando a lei é do outro. É verdade, Johan. O Johan deve estar amando esse Café com Segurança, porque ele defende isso, meu Deus. Eu acho que é o profissional da segurança do trabalho que mais fala da psicologia organizacional, diz aqui nas redes sociais. Que bacana. E a eu acho que é Edna Pereira, colocou muito bom, deve ser sua colega, seja bem-vinda. Minha colega do Rio de Janeiro, amada colega. Muito legal, gente. O bom do Café com Segurança é que a gente tem aqui participantes, né? Tem aqui telespectadores do Brasil todo, e eu amo isso, porque essa cultura, né? Essa troca de energia, isso é muito bom. Eu sou baiana, nesse momento eu também estou no Rio de Janeiro, e eu estou aqui com uma gaúcha. Você é gaúcha, né, Cris? Sou Gislene. Eu tô aqui no sul de Lã, gente. Amanheceu um tempo chuvoso aqui, muito frio. Legal. Essa primavera aí tá nos pregando peça. Legal. Tá difícil de pregar. Eu acho que tá o Brasil todo assim, sabe? A Bahia tá chovendo em uma época que não é chuvosa, né? O Rio tá frio, muito frio o Rio. Hoje amanheceu um pouquinho mais... digamos assim, mais quente, né? Mas esses dias, principalmente no interior aqui do Rio, porque na Costa Verde, que é onde eu estou, né? Meu Deus, frio, frio mesmo, que eu nunca imaginei que o Rio de Janeiro era tão frio assim. E aí o Eduardo Coelho, ele tá falando o seguinte, diz, como aplicar a segurança psicológica comportamental nas médias e pequenas empresas? Qual é o custo disso? É possível? Você tem uma estimativa de custo? Caso você não tenha, a gente pode responder isso nos stories ou numa outra live e tudo mais, tá tudo certo. Mas eu sei que é possível. O que é importante, assim, ó, eu tenho uma missão, que é o cuidado. E nesse momento eu me aproximo do pessoal da segurança por conta disso. Essa é a nossa missão. Então nunca foi dinheiro que me impediu de desenvolver um projeto. As grandes empresas, eu faço um valor mais alto naturalmente. E as empresas de médio porte, um valor pagável. A minha missão é... Então, tem uma coisa de ajuste criativo na questão dos valores, né? Porque, inclusive, agora eu faço uma sequência de CIPATs abordando esse tema. E as minhas CIPATs são gratuitas. As presenciais e as online. Por quê? Porque eu tenho uma missão. Porque eu quero divulgar isso.
tu está me oportunizando agora, eu tenho métodos e ferramentas e eu quero passar adiante, eu quero ensinar os profissionais da área da segurança esse legado, eu quero passar essa metodologia. Eu venho testando, deu certo, e eu fiquei 3 anos, eu implantei na rede RGE, são 32 unidades. Em 5 unidades que eu implantei, nós estamos há 3 anos sem acidente. Uau. E depois veio a pandemia, né, o projeto parou, agora estamos retomando. Então, essa é a eficácia de poder unir toda a metodologia, sabedoria que um engenheiro e um técnico têm com esse olhar da psicologia. E quando eu saio da empresa, eu deixo esse legado para o profissional de segurança para que esse trabalho seja contínuo. E, por vezes, nós temos mentorias, um trabalho de consultoria que segue. Então, meu querido colega, dinheiro não nos impede de estabelecer o cuidado. Então, tudo a gente negocia e torna possível. O meu grande desejo, na verdade, é poder oferecer o meu curso e que as pessoas possam, a partir disso, seguir essa linha que vem dando certo e implantando. Então, o que eu trago hoje aqui é um olhar complementar, né, um olhar da psicologia sobre as pessoas, sobre o comportamento seguro, como acionar na pessoa o protagonismo para um comportamento seguro, através de dinâmicas e técnicas de uma nova consciência do cuidado. Então, eu somo forças com esse olhar a partir desse trabalho que eu venho implantando com excelente resultado. E na sequência da CIPAT, só na CIPAT, que é uma experiência de 1 hora, eu já aplico alguma técnica de alívio de estresse, sempre. E a partir dali o pessoal já vê o resultado, como em 10 minutos podemos aliviar o estresse de alguém. E por trás de todo acidente nós temos ansiedade, tristeza, medo, raiva. Como nós vamos trabalhar essa emoção, esse sentimento, para que ele não distraia, tire o foco para a sua atividade e para isso o acidente seja minimizado. Então eu quero te dizer que dinheiro não me impede de fazer as coisas acontecerem. Sou tua parceira, porque tu precisar aí. Uau, muito bom, nossa. E o Fábio, ele está falando o seguinte aqui, Fábio, ele é do interior de São Paulo, ele também é o nosso fã-clube aí, Café com Segurança, ele está dizendo parabéns, isso é realmente uma pessoa que faz a diferença. Muito bom, Giz, é verdade, eu concordo contigo, Fábio, né? Então, são esses profissionais que realmente estão aí, né, para poder trazer uma verdadeira transformação no mundo. E o Ivan Cunha, aqui do Rio de Janeiro, está falando o seguinte: se oportune, fale um pouco sobre o cuidado ativo. Você acha que dá para pegar um gancho e falar sobre isso aí, de acordo com o que você acabou de dizer, Giz? Vamos fazer uma outra conexão, assim. Eu entendo que o ambiente de trabalho nos faz pertencer e nos oportuniza muitas conquistas no mundo material. E entendo que esse profissional, nesse universo do trabalho, ele espera muito mais do que só isso. Ele espera a sua realização, cumprir o seu propósito, deixar a sua marca, a sua missão no mundo. Então, vamos pensar que eu trabalho com inteligência emocional aplicada a profissionais, né, da área da segurança e dentro do contexto empresarial. Então, vamos pensar que a nossa inteligência emocional tem 5 emoções básicas: raiva, alegria, medo, tristeza e nojo. Todas essas emoções, elas são do humano. Em qualquer parte do mundo, os humanos têm acesso às emoções. A grande questão é qual é a dimensão disso. Se eu tenho isso em muito menor quantidade, está simbolizando algo. Se isso está muito potencializado, gera o adoecimento. Os 2 extremos geram adoecimento. A síndrome de burnout veio nos trazer um olhar mais aprofundado sobre isso. Estas emoções em desequilíbrio, elas nos causam doença e nós vamos fazer parte do Código Internacional de Doenças, ser diagnosticados. Quem tem
nós temos fatos que nos levam à tristeza, tudo certo. Quando essa tristeza toma conta da minha vida, ela corre o risco de me acionar uma depressão. Eu me afasto do trabalho e corro o risco, porque uma pessoa triste, ela fica muito distraída, a sua atenção fica difusa, porque ela está imersa na sua tristeza, a sua coordenação motora fica mais lenta, todo o corpo porque corpo e mente são um sistema único. E a partir disso, esse corpo recebe mensagens, produzindo uma química no seu cérebro que chama-se cortisol, que é o hormônio da tristeza, e eu vou ficando mais lento nos meus movimentos. Então, imagina uma máquina lá que tem um fluxo, né, muito intenso, o cara está lento, o risco de acidente está instalado ali. Vamos pensar no medo. O medo gera o grande mal deste século, que é a ansiedade. E a ansiedade tem a ver com o receio de que algo ruim aconteça, tem a ver com o medo do futuro, com o medo do desemprego, com o medo da bronca, com o medo de não ser suficientemente bom, competente para fazer as coisas, o medo de falhar. O medo vai gerando a ansiedade. Ter ansiedade, tudo ok. Quando essa ansiedade é produzida em grande escala, me gera transtorno de ansiedade, fobia, toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, gera todo um desequilíbrio. Quem olha muito para trás fica triste e deprime. Por que eu não fiz isso? Por que eu não disse aquilo? Pense nas relações cotidianas, né? Porque o espaço de trabalho também é um ambiente social. Como essa relação com a chefia, com os colegas, impacta nesse meu estado emocional. E vamos pensar a raiva, quando eu levo uma bronca, mesmo do técnico de segurança que chega lá de sola, né? E o cara fica com muita raiva. A raiva gera muita adrenalina, que é um hormônio que também me faz não focar. Eu fico agitado, eu tenho insônia, eu fico com taquicardia, assim como a ansiedade também gera taquicardia. Então, eu fico acelerado e eu estou fora do meu prumo. Isso me leva, de novo, à desatenção e correr. Porque o que tem por trás emocionalmente de um acidente de trabalho? Tem a desatenção, tem alguém muito preocupado, a mente muito preocupada, não está focada, não tem foco no aqui e agora. Então, existem exercícios, inclusive, que tem a ver com a inteligência emocional, que gera essa atenção no aqui e agora. Então, nós conseguimos quebrar esse padrão que está fora do aqui e agora, voltando. E essa concentração garante um bom resultado e minimizar o risco. Fez sentido? Meu Deus. Eu consegui conectar com a questão da saúde ativa. Então, o que nós desejamos? E, gente, vocês não têm ideia de quão simples é poder fazer isso. Se no DDS matinal, esse exercício de 10... Bom, o DDS tem pouco tempo, né? Mas 5 minutos que a gente pudesse simplesmente exercitar a oxigenação do sistema nervoso central através de uma respiração profunda, o nosso risco já diminuiria. E sabe como é essa respiração? Simplesmente nós oxigenamos o cérebro para trazer ele para o aqui e agora e aliviar as tensões, inspirando pelas narinas, segurando a respiração e soltando pela boca. À medida que eu inspiro, seguro e solto, eu já estou neurologicamente trazendo uma certa tranquilidade, desativando toda aquela adrenalina que está presente ali, ou acionando um pouco mais de ânimo para aquela tristeza, simplesmente respirando. Então, se todo o DDS pudesse o pessoal fazer um exercício de 5 minutos, dessa inspiração, segura e solta, já traria um alívio fantástico, neurologicamente falando. E depois tem outras atividades. Nós podemos, inclusive, estar no outro momento
aplicando isso com o pessoal, né, numa outra circunstância, talvez. Mas então começa pelo DDS, de botar o pessoal no eixo, em equilíbrio emocional de manhã cedo, respirando. Simplesmente isso. Nossa, muito bom, muito bom. Ah, Giz, se pudesse ficar falando contigo aqui a manhã toda, porque eu já me acalmei só de ouvir aí, e muita coisa do que você falou eu já pratico, né? Então isso eu já sei que de fato é real, porque tudo, quando o bicho tá pegando pro meu lado, a primeira coisa que eu faço é parar tudo e respirar, né? Eu chamo essa respiração de respiração Ra, né? Porque foi como eu aprendi, né? Mas pelo que eu tô vendo aí, você pode ficar 5 minutos fazendo ela, né? Então isso é muito legal. E o Fábio Queiroz... A base toda... Oi? A base toda do meu trabalho tem a ver com isso. Poder trabalhar, antes de mais nada, assim, esse acolhimento. Vamos acolher a emoção que está vindo, vamos entender de onde é que vem isso, essa agitação, esse desequilíbrio emocional. Vamos acalmar, vamos respirar, vamos falar sobre o que incomoda. E eu tenho exercícios que eu faço que foca na solução do problema. Por que nos deixa em desequilíbrio? É ter um problema e não saber lidar com ele, é não encontrar a solução. Isso nos deixa muito agitados, muito disfuncionais na nossa produtividade. Então, nós temos dinâmicas e técnicas que nós auxiliamos em pouco espaço de tempo a trazer essa resolutividade para o que está incomodando e a melhor forma de lidar com ele, focando na solução. É verdade. Então, eu diria que essa metodologia que eu trabalho e que eu quero dar a conhecer cada vez mais, é buscar esse equilíbrio emocional, focando na solução e do meu cotidiano, das coisas do cotidiano. Então, e isso faz com que a pessoa se concentre, a partir disso, se concentre no seu fazer, no que ele tem que dar conta. E ele passa a ser o grande aliado dele mesmo nessa ética do cuidado. É verdade disso. Aí a gente volta para aquela questão da nossa frase do início do café, né? Cuidar do jardim. E aí a gente não cuida do nosso jardim, a gente depara com os desafios e a gente começa a culpar o outro, culpar o sistema, culpar o mundo, culpar, né, os atores, digamos assim, né? Que tudo na nossa vida são atores, né? E aí a gente começa a querer achar culpado ao invés da gente olhar para dentro e cuidar, né? Você vê que uma simples respiração... Eu acho que tem as duas mãos, né? Eu acho que o fator externo realmente é complicado de lidar. Só que, e ele gera o nosso conflito, as coisas externas. Só que nós não temos como transformar o outro, a nossa chefia, o nosso colega, a cultura da empresa. Agora nós temos como transformar o nosso mundo interno para lidar com mais sabedoria naquele contexto. E a partir daí, talvez, transformar. Mas eu tenho que estar fortalecido. Então, não interessa o que a vida fez comigo, mas o que eu faço com o que a vida fez comigo. Uau. E aí tem a ver com a resiliência, que foi um termo que tu trouxe inicialmente. Então, eu posso ver as coisas como um problema, e aí isso me preocupa, e eu adoeço, ou eu vejo isso como uma aprendizagem para instalar um novo comportamento, uma nova forma de pensar, e, consequentemente, gerando novas emoções e novos sentimentos. E isso não é papel só da psicologia. Um profissional da segurança pode ter acesso a toda essa metodologia e implementar de uma forma muito profunda no seu trabalho. E aí eu tenho certeza que o resultado vai ser muito mais satisfatório do que até então tem sido. Porque verdadeiramente nós estamos trabalhando com as pessoas, com a questão do equilíbrio emocional das pessoas. Giz, o Fábio Queiroz está perguntando o seguinte: existe um período médio onde a ansiedade evolui para uma doença? É possível que um colega de trabalho perceba os sintomas? Muito boa sua pergunta, Fábio. Às vezes tem algo do nosso lado e a gente não consegue notar, até mesmo por não conhecer, né? Por falta de conhecimento. Muito boa essa pergunta aí, adorei. Obrigada. Eu também achei. Então vamos ver assim, ó. A ansiedade é o mal do século, principalmente no pós-Covid. É muita preocupação que está no ar, assim. E o trabalhador, ele foi muito penalizado, né? Muitas demissões, a faca está sempre sob a cabeça, e muitas dificuldades, e mesmo medo da contaminação. O que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro, de que alguma coisa ruim aconteça que eu não tenho controle sobre isso.
E a ansiedade, ela pode ter uma causa real ou simplesmente uma causa química que causa essa disfunção. Mas vê bem, a ansiedade, ela é uma coisa boa, ela nos leva a ser proativos, a resolver algo mesmo que antes do problema se instalar. Agora, quando essa ansiedade evolui, ela se transforma numa situação estressante. E aí todo o corpo está envolvido nisso. Essa pessoa, ela não dorme direito e ela vai trabalhar, então, sem essa qualidade do sono. E os neurônios precisam desse descanso noturno. Essa pessoa, ela se torna impaciente, irritável, ela se atrita com todo mundo. Então, é uma pessoa que, a priori, era um cara bom de trabalhar. Ele está demonstrando uma mudança de comportamento visível. Ele está sempre aceso, ele começa a se isolar também, ele não tem muita paciência de estar com os colegas. Algumas brincadeiras que ele tolerava antes, ele não tolera mais. E se esse sintoma vai aumentando, né, o Código Internacional de Doença pregou que em 6 meses, se o sintoma persiste, é considerado já, então, é enquadrado, né, num Código Internacional de Doenças. Então, essa ansiedade, ela vai evoluindo e se transformando numa patologia. Isso em 6 meses. Essa pessoa, porque, assim, às vezes tem um fato real que gera essa ansiedade, mas muitas vezes a questão está resolvida e a ansiedade continua. Então, tem uma disfunção. Muitas vezes, se isso vai para um lado patológico, nós temos que buscar um psiquiatra, nós temos que entrar com algum tipo de medicação, ou seja, alopática, homeopática, mas é preciso neurologicamente, quimicamente, dar esse equilíbrio, porque a metodologia que eu trabalho, ela dá uma resposta muito efetiva. Na segunda sessão, eu já consigo que a pessoa consiga aliviar um pouco a ansiedade, e eu passo para ela a técnica de alívio de ansiedade. Eu mando um áudio, inclusive, quando eu acompanho alguém que está numa crise de ansiedade, eu busco geralmente um profissional, né? Porque às vezes tem episódios de ansiedade, que é o pico. E aí quando essa pessoa está no pico, que essa ansiedade está incontrolável, transformando numa crise, né? Ela acha que vai morrer, ela fica sem ar. Olha só, sem ar, ela não consegue respirar, ela não consegue se firmar no chão para caminhar, parece que ela vai desmaiar a qualquer momento, o chão vai se abrir e que ela vai sucumbir ali. Então, ela passa a não ter controle das suas emoções, dos seus sentimentos. É uma turbulência de coisas. Então, quando a ansiedade está no início, tem uma causa real, tem uma preocupação, eu consigo, através dessa metodologia que eu trabalho, ter controle disso. Quando evolui, nós precisamos trazer outras redes de apoio, né? De família, da própria liderança. Eu trabalho direto com as lideranças, passando algumas orientações e o pessoal da CIPA, eles passam, a gente cria uma rede de cuidados, então, para realmente ajudar essa pessoa. Porque muitas vezes a coisa fica incontrolável e essa pessoa se afasta por 20, 30 dias por esgotamento. Então, síndrome de burnout, né, muitas vezes é diagnosticado, mas a síndrome de burnout por trás tem inúmeras situações psiquiátricas que geram, né, essa síndrome. Então, nós temos que, inclusive, eu acho que é digno de estudo para os prevencionistas entender o que está por trás, assim, o que gera esse burnout. Eu acho que vale a pena a gente até estar ampliando mais o olhar sobre isso. Muito porque bom. tem como prevenir. Então, nós estamos aqui, Iva, falando de prevenção de adoecimento Sim. da mente, porque isso é possível. É verdade. E isso pode ser também, à medida que as pessoas têm acesso a essa informação, a esses conteúdos, a esse treinamento, e incorporar no seu dia a dia do trabalho, né, profissional, os técnicos e engenheiros de segurança. Então, a minha bandeira vamos tomar força para essa ética de cuidado. Vamos trazer essa metodologia que foi validada ao longo de muito tempo, né, da segurança, mas vamos também olhar para essa pessoa, e por trás desse uniforme, desse capacete, desse óculos,
protetor auricular tem uma pessoa, tem um coração que bate, e que está muito angustiado, está numa condição de sofrimento, nós temos como identificar e temos como ajudar antes que se instale a doença emocional, a doença psicológica. Uau, muito bom, Giz. O nosso tempo esgotou, né? Hoje é sexta-feira, mas a gente precisa trabalhar, né? Então, todos que estão aqui, de alguma forma, né, ainda estão presos aqui porque o assunto tá bom, mas assim, já é hora de todo mundo começar suas atividades, né, de trabalho. Eu gostaria que você trouxesse aí suas considerações finais. Se você quiser falar de algum projeto pessoal, a casa é sua, minha amiga. Então, na verdade, eu tenho um curso e que eu estou fazendo parceria, inclusive, né? Sobre gestão do risco psicossocial na prevenção do acidente de trabalho, onde esse tema que nós fizemos hoje ele é amplamente contemplado. Nós vamos entender como é que o cérebro funciona, como é que ele pode receber um comando e ele assumir, internalizar como uma verdade, como uma crença e passar a ter mais cuidado. Nós temos metodologias para aliviar o estresse, a ansiedade, a tristeza em muito pouco tempo. E isso é um legado que eu quero estar trazendo, divulgando, então, esse curso. E eu estou fazendo parceria, inclusive, com a IVA para que isso cresça. E eu quero, então, estar apresentando para vocês esse projeto que é muito consistente. Queria que você desse uma olhadinha no meu Instagram, que é GisN Guimarães, e que contempla, assim, um pouco da minha experiência nas empresas, as coisas que eu acredito nos meus posts, e que talvez faça sentido para vocês e amplie o olhar sobre essa questão. Quero poder estar trocando com vocês mais em outras oportunidades. Quero que vocês me chamem para a gente seguir conversando. Uau, muito bom. Giz, eu te agradeço imensamente. Foi uma manhã muito prazerosa. Eu vou deixar essa live salva, né? Porque eu mesma vou querer assistir outras vezes, né? Para aprender mais, muito mais. Eu te agradeço imensamente, né, por esse conhecimento, né, por essa energia, por essa troca, né, por dispor do seu tempo para estar aqui transmitindo conhecimento. Muito obrigada a cada um de vocês que acompanhou esse café. Novamente, eu repito, sem cada um de vocês que estão aqui, esse café não faria sentido. A semana que vem tem mais Café com Segurança. Aguardem novidades. A Cris e eu estamos aí, né, planejando, orquestrando muita coisa maravilhosa que está para vir por aí. E muito em breve a gente vai estar aqui nas telinhas falando disso, tá bem? Um beijo no coração. Obrigada pela oportunidade. Dispõe, a casa é sua. Sempre que quiser voltar, as portas estão abertas, tá, Giz? Um beijo a todos e até sexta-feira que vem. Até.